Boa tarde, colega. Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um dos meus vídeos. Continuamos a falar sobre cultura organizacional e quero começar por reforçar a importância da cultura. Como já disse em vídeos anteriores, a cultura é hoje o fator, para mim, é o fator mais importante para o sucesso de uma organização, nomeadamente para o sucesso continuado de uma organização. Aliás, o livro Build to Last é exatamente um conjunto de exemplos de organizações que se mantiveram durante muitos anos, enquanto muitas outras dos mesmos setores foram sucumbindo, e essas mantiveram-se essencialmente por questões de cultura. A IBM é um exemplo concreto sobre isso e há muitas outras que têm aparecido. E, portanto, a cultura é claramente, e para mim, hoje, o fator determinante para o sucesso continuado de uma organização. E é fundamental para uma organização. E algo que eu ainda hoje vejo nos gestores de recursos humanos é o não trabalhar a cultura organizacional. É o considerar que a cultura é uma coisa que lá está, é uma coisa que fica por sedimentação, é uma coisa que, enfim, que se foi criando ao longo dos anos, que é uma coisa própria daquela organização e, portanto, normalmente gostam da cultura, falam da cultura, mas têm uma visão muito passiva, muito pouco interventiva da cultura. Acham que é o que lá está e, portanto, é deixá-la estar, até porque é muito difícil de mudar. E é verdade, é difícil mudar uma cultura, mas se a cultura é assim tão importante, é fundamental nós termos a capacidade para intervir na cultura. Eu dir-vos-ia que há duas grandes posturas sobre a cultura, isto posturas por parte dos profissionais de gestão de recursos humanos e mesmo pelos CEOs das organizações. Há aqueles que têm uma postura descritiva, uma postura mais passiva, em que acham que a cultura é o resultado da história da organização, que é algo que vem de bottom-up, ou seja, vem de baixo para cima, e que é algo com que se tem que viver e, portanto, nós temos que procurar soluções de negócio que tenham em conta aquela situação, aquela cultura e não vale a pena fazer outras coisas. Por exemplo, se nós temos uma cultura de formalismo, que normalmente é muito avessa à inovação, então não vale a pena estarmos a procurar ser uma empresa muito inovadora, porque a cultura não nos vai permitir isso. E é verdade. Esta é a visão mais descritiva, mais passiva da cultura. E é a forma e as consequências que isto tem. Temos aqueles, quer CEOs, quer profissionais de recursos humanos, que têm uma postura muito mais interventiva sobre a cultura. E estes veem que acham que a cultura é uma ferramenta de gestão, e não só é uma ferramenta de gestão, como é uma ferramenta de gestão fundamental, e, portanto, é dever deles procurarem melhorar a cultura de acordo com aquilo que são os objetivos estratégicos da organização. Nós sabemos que não é possível melhorar uma cultura em 2 ou 3 dias, ou em 2 ou 3 meses, mas é possível melhorar uma cultura e alterar uma cultura em 2, 3, 4, 5 anos. 2, 3, 4 anos já é possível melhorar uma cultura, e eu já tive a experiência concreta de fazer uma situação desse género, em que alterou radicalmente a cultura de uma organização. Quem tem esta visão mais interventiva, os profissionais que têm esta visão mais interventiva, são aqueles que normalmente têm uma visão mais estratégica e mais business oriented, mais orientada para o negócio. Estes profissionais percebem que se uma organização está, por exemplo, numa área onde a inovação é fundamental, e a cultura não facilita a inovação, a solução não é deixar de inovar, a solução é alterar a cultura para permitir a inovação. E, normalmente, este tipo de pessoas consegue, com algum tempo e com o apoio, com o endorsement e o buy-in superior do CEO da organização, que é sempre fundamental nestas coisas, conseguem alterar a cultura. Estas duas formas de estar e estas duas formas de ver a cultura são aquilo que hoje existe. Você, se for um profissional de recursos humanos, pode
optar por ter uma visão mais passiva da cultura ou uma visão mais interventiva da cultura. A opção é sua. Fico por aqui hoje e desejo uma boa semana. Obrigado.